Muito obrigado pela companhia. A senhora, minha querida amiga, muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua amizade, pelo seu respeito, pelo seu puxão de orelha. É sempre muito bem-vindo. Quando é legítima, quando é de coração, toda e qualquer manifestação de vocês para cá é sempre muito bem-vinda. Muito obrigado por terem escolhido a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. Muito obrigado por esperarem às 7 horas da manhã o seu Alterosa Alerta entrar no ar para você participar comigo. Meu amigo Rafael Martins está pronto? Ah, Rafa, dá um jeito aí, Rafa, vem pra cá. Ô, Bruninho, vamos aqui, Bruninho. Minas Gerais, vamos lá, vamos trabalhar? No Alterosa Alerta desta quarta-feira, você vai ver que mulheres grávidas de várias cidades do interior de Minas não vão mais ser encaminhadas para atendimento em BH, a não ser em casos de emergência. É isso mesmo que você ouviu. A Prefeitura de BH limitou o atendimento e as gestantes que não moram na capital ficaram sem atendimento. Daqui a pouco, uma reportagem completa sobre esse assunto aqui no Alterosa Alerta, que traz aí discussões extremamente sérias do ponto de vista da urbanidade, né, da região metropolitana como um todo, né? Vamos discutir isso com você, quero a sua opinião, quero que você ouça todos os lados dessa história. Da nossa querida Santa Luzia aqui do lado, por exemplo, que não tem maternidade, até ontem não tem maternidade. Como é que fica? Vespasiano também demanda muito Belo Horizonte. Daqui a pouquinho eu falo com vocês sobre esse assunto, hein? Não pode, quem é do interior, a não ser em casos de urgência, não podem vir mais para ser atendidos na questão de parto e aqui em BH. Polêmica essa notícia, hein? E ainda, a polícia fechou o cerco e shoppings populares foram alvos da segunda fase da operação de combate à receptação de celulares roubados, isso aqui no centro da capital. Várias pessoas foram presas e já eu também te conto detalhes sobre esse BO. Sai daí não, minerada, sai daí não, porque agora é ele, Rafael Martins. Opa! Cadê você, meu Deus? A melhor manhã do mundo para você, Stanley, para toda Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso Alterosa Alerta. E nós já estamos ao vivo aqui, viu, Stanley? Firme e forte. Mudamos hoje aqui, ó. Hoje nós estamos no outro ponto, tá vendo? Eu sei, um helicóptero que tá aqui, um Aedes aegypti rodando aqui. Tem uns 6 dias que ninguém consegue matar essa peste. Você tá com um mosquito aí no estúdio? Não. Deve ser um enorme, né? Deve ter uns 3 aqui, um mutuado em cima do outro. Além do venuto? Além do... Tem mais mosquito aí. Rapaz... Ô, Rafa, ontem deixa eu falar um comentário aqui rapidinho. Ontem eu fiz um comentário numa rede social sobre a inclinação de determinados profissionais a serem contra ou a favor o atual presidente eleito da República. E aí eu não combinei nada com você, como a gente nunca faz. Você torce para que o Brasil dê certo ou errado? 100% certo, Stanley. Mas e se tiver na frente, dirigindo o país, alguém que não é afeto a você? Tanto faz, Stanley. Qualquer um tem que dar certo aí. Aí, se eu, por acaso, estiver aqui fazendo comentários, nesses últimos 4 anos que nós estamos juntos, fazendo comentários ou me posicionando de maneira contrária ao bom senso, o que você já fez? Eu te chamo a atenção, Pronto. Eu discordo de você. Acabou. Né? Com certeza. Aí ontem eu fui fazer um comentário na rede social do Twitter em relação a uma grande profissional da comunicação que eu admiro muito, né? E aí veio, não, eu não estou fazendo isso, assista-se. E eu faço isso todo dia. E aí um rapaz falou que eu sou muito passional. Eu sou mesmo, eu amo o meu Brasil, eu amo o meu país e ninguém vai me tirar isso. Não é verdade, Rafa? É isso aí, Stanley. E nós amamos você, Nós viu? amamos. Obrigado. Nós amamos você. Ô, Naime, deixa eu pagar meu intervalo aí pra dar um golpe na outra lá, depois eu volto. Pode ser, não? Então, vamos lá. Com vocês de um assunto extremamente delicado, muito delicado, que envolve todo o nosso estado de Minas Gerais e a discussão está aberta agora às 7 horas e 7 minutos. Olha só, mulheres grávidas de várias cidades do interior não vão mais ser encaminhadas para atendimento em Belo Horizonte, a não ser em casos de emergência. A prefeitura vai focar no acolhimento das gestantes de 62 cidades que compõem a macro-região metropolitana da capital. A reportagem é da competente Fernanda Pena. Vamos ver. Natália deve ganhar o filho em breve. Como está anêmica, foi encaminhada pelo médico de Igaratinga, região central do estado onde mora, para a maternidade Sofia Feldman, na capital, referência em partos de alto risco. Como lá não tem, lá se chegar até o parto e eu perder o sangue, lá não tem recurso nenhum.
não tenho sangue para eles me dar, entendeu? Eu tenho que procurar o doador primeiro. E aqui não, aqui já tem o banco de sangue, né? Aí aqui já é tudo preparado, eles me mandaram para cá. Mas situação como a de Natália agora só será possível em caso de urgência. Apenas mulheres das 62 cidades da macro-região metropolitana serão encaminhadas para as 7 maternidades públicas da capital. Para o Sofia Feldman, por exemplo, virão gestantes de Belo Horizonte, Santa Luzia, Ribeirão das Neves, Taquaraçu de Minas, Jaboticatubas e Nova União. Com essa questão do plano operativo e de uma vinculação de municípios, a gente tem uma responsabilidade maior por esses municípios, mas qualquer gestante que precisar de vaga e a gente vê a disponibilidade de vaga, a gente não está restrito de atendê-las. Agora, o direcionamento dessas mães ele tem sido feito via central de leito, como sempre foi feito, mas mais direcionado a cada maternidade de acordo com a vinculação proposta pela Prefeitura. Segundo o secretário de Saúde da capital, a mudança atende à lei federal que determina que as mulheres estejam vinculadas com a maternidade onde forem realizar o parto. A rede de urgência não mudou nada. Então, as mulheres que estiverem em situação de emergência durante a sua gravidez serão atendidas normalmente como sempre foram. Agora, aquelas que vierem eletivamente terão que ser dirigidas à maternidade que for referência daquela cidade onde elas habitam. Isso também é verdade para os diversos bairros da cidade, não é? A pessoa que mora, por exemplo, na Serra, está grávida, a maternidade de referência dessa região é a Santa Casa. A mudança também tem motivação financeira. Segundo o secretário de Saúde de Belo Horizonte, em 2017, as maternidades públicas da capital realizaram quase 54 mil partos, incluindo quase 23 mil de gestantes vindas do interior de Minas. Só que destes 23 mil partos, quase 5 mil foram pagos com recursos de Belo Horizonte e não das secretarias de saúde das cidades de origem dessas gestantes. Nós arcamos com próximo de 60 milhões de reais que a gente poderia usar para, inclusive, manter as maternidades em melhor estado. Belo Horizonte não é responsável por esses gastos. Esses gastos teriam que ser de responsabilidade daquele município onde as mulheres originalmente moram. Rapaz, mas que discussão que vai dar estreia. Deixa eu falar com vocês aqui, eu quero até avocar, eu quero puxar um assunto que me é antigo, meu e de Rafael Martins há muito tempo, que é a questão da aposentadoria no serviço público ou da revisão do plano de cargos e salários da Prefeitura de BH, no mesmo passo e compasso dessa discussão na saúde. Você me dizia, por exemplo, que alguém que trabalhou durante 20 e tantos anos em Eugenópolis, com o salário base de Eugenópolis, a minha cidade, se prepara muito bem e passa num concurso de categoria aqui em BH e conclui nos 5 anos que lhe restam de aposentadoria o seu cargo em Belo Horizonte. Durante 25 anos, ela foi custo do centro de custos da cidade de Eugenópolis, que tem aí um faturamento de 7 milhões de reais no ano, no máximo, né? Aí ele passa a ser centro de custos no final da carreira, no bom sentido falando, no centro de custo de BH, cujo salário mínimo de base é de 10 mil reais. O custo fica para quem, Rafa? Exatamente, Stanley, para a Prefeitura de Belo Horizonte. É justo? Não é justo. Não é. Pela categoria da lei municipalista, não é. Os municípios estão sofrendo, porque o governo do estado, me chegou essa informação ontem, já deve quase 10 bilhões de reais de repasse, governo de Minas, para os municípios. Então está na hora, na minha opinião, de entender as dificuldades que BH está passando. Tá, Rafael? Exatamente. Está na hora de entender essa dificuldade. Eu queria te ouvir, principalmente você, que nesses 2 últimos anos conviveu tão de perto com a realidade da Prefeitura de BH. Belo Horizonte acaba virando a referência, Stanley, de tantas cidades que estão aqui nesse entorno, né, na chamada região metropolitana. Então você tem ali o problema do gargalo em Santa Luzia, que não tem maternidade. Isso acaba refletindo em Belo Horizonte. Sim. Santa Luzia, Vespasiano também tem dificuldade, que acaba também refletindo aqui na capital. Então você tem a cidade de BH como sendo referência na região metropolitana e isso acaba sobrecarregando o atendimento da própria capital. E você tem um governo do estado que não cumpre com a responsabilidade dele, que é de repassar o recurso para a administração. Veja você que a maternidade Sofia Feldman hoje, ela sofre um déficit terrível por conta da falta do repasse do governo do estado. Pois é, né? Então nós temos aí uma realidade, você que está chegando agora aqui na TV Alterosa,
no seu Alterosa Alerta, nós temos a seguinte realidade. Por determinação do prefeito, né, e da Secretaria de Saúde, não serão atendidas aqui em Belo Horizonte grávidas que não tenham quadro de urgência ou emergência. Né, Rafael? Exato. E aí, dito pelo secretário, foram feitos 5.000 partos aqui em Belo Horizonte, né, de mães que não eram residentes aqui em BH. E com isso a prefeitura tem que suportar um gasto muito maior. Se por um lado eu concordo muito com isso, pelo outro eu queria perguntar por que é que o Brasil, por que é que nós estamos aqui fazendo tanta política externa para receber nossos queridos irmãos que moram na Venezuela, Por que é que nós estamos fazendo tanta força para poder ajudá-los? Porque é cidadão, é digno, é humano, temos que fazer e estamos restringindo a circulação de mães aqui na capital dos mineiros. Exatamente essa é a pergunta, viu, Stanley? Pergunto eu, se chegar alguém estrangeiro aqui, oriundo da Venezuela, oriundo de qualquer outro país que tenha um cunho ditatorial, se ele não será atendido aqui porque ele não mora nas cidades circunvizinhas. Se chegar uma mãe que acabou de mudar do Rio de Janeiro para Minas Gerais, ainda não tem domicílio fixo aqui, está procurando... Se ela precisar de um atendimento, não vai acontecer... Ah, nós vamos trabalhar com casos isolados. Então, se existe exceção à regra, já não existe mais regra. Exatamente. Tá? Eu só acho isso. O discurso é muito bacana, o discurso é muito bonito, o discurso é muito positivo. Mas tem que ser exequível, né? Exequível e, detalhe, tem que combinar com o governador. Que o governador tem a obrigação de, já que a capital não vai conseguir suportar a quantidade de demanda que ela tem hoje, o governador tem que, em regime de urgência, julgar para as macro-regiões hospitais de referência em maternidade. Só que tem que combinar com o próximo governador, porque o que está aí, ele não conseguiu cumprir o que ele combinou com ninguém. Verdade. Com o próximo governador tem que combinar, por exemplo, hospital de referência em Juiz de Fora para atender a Zona da Mata, hospital de referência em Varginha ou na cidade de Polo para atender o sul de Minas, hospital de emergência, hospital em Montes Claros para atender o norte de Minas. E quanto mais a região de Divinópolis para poder o centro-oeste, quanto mais puder descentralizar o atendimento médico, melhor. Com certeza. Melhor. Melhor não, necessário. Mas que eu não vejo boa vontade da parte dos governantes do país, eu não vejo. Lamento muito. Eu não vejo, tá, Rafa? Então tá aí a discussão. Vamos esperar mais manifestações, vamos ver o que as redes sociais vão falar sobre isso. Porque aqui no Alterosa Alerta eu tenho a minha opinião, mas eu respeito demais, nós respeitamos demais a de todos os nossos telespectadores. Não é isso, Rafael? Exatamente, Stanley. Então vamos lá, emblemática essa discussão, hein, Rafa? Essa é. Emblemática. Parabéns, se é que eu posso dizer assim, ao prefeito e ao seu secretariado por ter coragem de tratar o assunto com essa intensidade. Acho que se abre a discussão, sim, eu apoio a discussão. Não sei se eu apoio o resultado final que se chegou, mas que a discussão eu apoio, Não tem a menor dúvida disso. Né? Obrigado, Rafa. Até já. Um homem foi assassinado. Até porque, Minas Gerais? Até porque, não tenho nada contra isso. O presidente Donald Trump agora está questionando o fato de crianças que estão nascendo nos Estados Unidos. Pais, com todo o respeito que tenho, pais brasileiros e de outros países, tenho certeza, aproveitam ou fazem a sua viagem aos Estados Unidos para ter o bebê lá. Né? Com interesse, penso eu, que não tenha outro motivo para ser. Se tem dinheiro para ter o parto nos Estados Unidos, pode ter dinheiro para ter parto no Mater Dei, que é referência aqui, ou qualquer outro hospital caro aqui de Belo Horizonte, né? do Brasil. Saem daqui do Brasil para ir para os Estados Unidos, para ter os bebês lá e, com isso, já serem registrados na América. Porque acontece isso também. Tenho amigas minhas do interior que vêm para BH para poder fazer toda essa produção aqui, no Sofia Feldman, que é referência em nascimentos, né? Na questão dos partos. Então, isso é uma questão muito séria e eu parabenizo pela abertura da discussão. É um defunto muito morto essa questão da saúde. Bora ressuscitar ele e discutir. O resultado final será, sem dúvida nenhuma, aquilo que for melhor para os municípios e não só para Belo Horizonte. BH não é nada sem Ribeirão das Neves. BH não é nada sem Sarzedo, sem Caeté, porque se nós somos metropolitana,
Se nós optamos por ser chamados de região metropolitana, temos que obedecer aos interesses de todos os que estão ao nosso redor. Mas eu gosto da discussão. Um homem foi assassinado no bairro Renascença com 5 tiros. A suspeita é de que o crime tenha sido passional. A vítima teria engravidado a esposa do suspeito. Até ocorrer, quem conta os detalhes pra gente. Vamos ver. Leandro Vidal tinha 43 anos e 2 filhos pequenos. O advogado divorciado morava com a família nesta casa, no bairro Renascença, em Belo Horizonte. Segundo os vizinhos, um homem tranquilo e discreto, que foi criado na região. Essa moradora viu o advogado crescer e agora morrer na calçada. Só ouvi os tiros e estou muito triste, muito mesmo. Eu esperei um tempo, aí o carro saiu cantando pneu. E aí eu saí para ver o que era. Então a senhora viu seu vizinho cair na rua? Vi. Ele já ainda estava vivo? Deu para chamar socorro? Não. Uma cena chocante. Péssima. Ouvi barulho. Também ouvi falar que foi 5 tiros, né? Não imaginei. Achei que estava caindo uns pedaços de pedra no telhado. Imagens de câmeras de segurança mostram quando o carro do advogado, um Citroën, entra na rua Borborema e para em frente ao portão da garagem. O Voyage dos atiradores vai atrás. Em seguida, são feitos os disparos. O crime aconteceu por volta das 9h30 da noite aqui na rua Borborema, no bairro Renascença, um dos mais tradicionais da região leste de Belo Horizonte. De acordo com vizinhos, o carro dos atiradores estava parado perto de uma árvore naquela esquina desde as 6h30 da tarde, o que indica que os atiradores esperaram cerca de 3 horas para então seguirem o carro do advogado e aqui, em frente ao portão, praticarem o assassinato. Marcas das balas ficaram aqui no portão. O advogado já havia desembarcado quando foi colhido por 5 tiros nas costas. As investigações iniciais mostram que pelo menos 2 pessoas estavam no veículo dos atiradores. A suspeita da Polícia Civil é de um crime passional, já que, segundo informações de parentes, Leandro estaria tendo um relacionamento amoroso com uma mulher casada e já teria recebido várias ameaças. As informações estão no boletim de ocorrência da PM, que narra que a mulher em questão seria casada com um militar e há cerca de 2 meses teria procurado Leandro, dizendo que estava grávida dele. Depois disso, o advogado teria sido ameaçado por policiais fardados, que ordenaram que ele se afastasse da mulher. Parentes não querem comentar o assunto, mas esperam que a verdade apareça e que os responsáveis sejam punidos. A polícia já esteve aí ontem, já resolveu algumas coisas, já tem mais ou menos uma linha de investigação, mas eu não sei de informar nada mais, não. Este primo da vítima disse que a família está muito abalada e que Leandro era um homem de bem. Muito chocante, muito traumatizante. Uma pessoa boa e quem conhece sabia, não precisa ficar falando para Deus e o mundo. Quem conhece sabe quem é Leandro. As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios Leste. Policiais civis já recolheram essas e outras imagens que podem ajudar na identificação dos atiradores. Eu estou extremamente preocupado, e estou mesmo, 7 horas e 21 minutos. Estou extremamente preocupado e eu falava sobre esse assunto desde ontem e venho falando nesses anos todos aqui na TV Alterosa, na Alterosa Alerta. E ontem eu pude ver também, me chamava a atenção, Rafael, a entrevista do futuro ministro da Segurança Pública, da Justiça, Sérgio Moro, quando com serenidade, com tranquilidade, ele respondeu a perguntas de alguns jornalistas, que um deles perguntou sobre a redução da maioridade penal. Vou entrar nesse caso já. E aí, com muita naturalidade e com quem tem 22 anos de magistratura federal, de juiz federal, com especializações fora do país, com reconhecimento no mundo inteiro por ser juiz de uma única causa emblemática, que é a Lava Jato, o ministro Sérgio Moro, então o juiz Sérgio Moro, futuro ministro, disse assim, abro aspas, penso que reduzir a maioridade penal é um tema a ser discutido, mas tenho certeza, ou algo próximo disso, de que um adolescente com 16 anos já sabe que ele não pode matar alguém. Então, meu time, pela primeira vez, nós que discutimos muito isso, Rafael Martins também, encontrei uma frase que com muita serenidade resume o que eu penso. A partir dos 16 anos,
Para mim, 14. Mas a partir dos 16 anos, a pessoa já sabe que... Tem consciência, né, Stanley, do que ela está fazendo? Ele sabe, Rafael, que é proibido matar outra pessoa. Com certeza. Então, se ela tem essa percepção aos 16 anos, e a percepção é o que faz a diferença entre 17 anos, aquela conta que eu faço, de 11 meses, e tantos dias, para 18 anos e 1 hora, 1 minuto, a diferença é a percepção, ela é possível sim de ser identificada aos 16. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos cada vez mais catalogando os crimes. E um dos crimes que mais cresce em Minas Gerais, Rafael, na minha opinião, é o crime de emboscada. É o crime de oportunidade, é o crime de mando, é o crime, aquela motivação que é assim, olha, eu estou roubando alguém e vou lá e dar um tiro deliberadamente. Não, é aquele cara que prepara o crime, estuda a vítima, estuda a rotina da vítima, está motivado com uma vontade que ele prepara essa vontade. Encomendar um assassinato, né, Stanley? Ficou normal, ficou usual, né? E nós podemos conviver com isso? Não dá para conviver com isso. Não podemos. De forma nenhuma. Eu vou mandar matar o cara porque ele está se relacionando com a minha ex-mulher. Não tem jeito, né, Não é Stanley? factível isso. Não dá para aceitar, né? E aí, quando se faz uma coisa que a maioria não aceita, Rafael, isso se chama crime, porque está codificado. Matar alguém, artigo 121 do Código Penal. Nós temos um querido amigo Robson, lá de Viçosa, que está nos assistindo agora, que também concorda comigo. Ninguém tem o direito de matar a outra pessoa, em hipótese alguma, a não ser aquelas de legítima defesa, cumprimento do dever legal, aquela coisa toda. Mas deliberadamente, ninguém tem esse direito. O problema é que quem pratica um crime desse passa a ter direitos. Exatamente. É isso que é o problema. Muitos direitos. Não se defende o direito da vítima de ir e vir, de se relacionar com outra pessoa ao critério dela. De se defender, né, Stanley, no momento do crime. Nós não estamos entregando às vítimas o direito de elas existirem mais. Mas garantimos aos autores dos crimes o direito de ter um processo justo. Tá desigual, né, Stanley? Mas tá de uma desigualdade. E aí eu faço a crítica de novo. Ontem, assistindo a um canal, e eu quero dizer aqui que o Ratinho, que para mim é uma grande referência de trabalho na TV, não vou falar nem de jornalismo não, de trabalho na TV, o Ratinho colocou da mesma forma que eu, ou eu coloquei da mesma forma que ele é muito mais, sem dúvida nenhuma. Ele disse assim: nós não aguentamos mais o 3º turno, o 4º turno. O senhor Jair Bolsonaro ganhou a eleição. Ganhou. Se ele ganhou, cabe a todo brasileiro, a toda pessoa que mora no Brasil, respeitar a vitória dele. Como eu também diria o mesmo se fosse a eleição do senhor Fernando Haddad. Eu diria a mesma coisa. Eu já disse a mesma coisa aqui. O grande problema é que ele tem uma proposta de austeridade, de aumentar a pena, de lutar, de condenar e fazer com que a pessoa cumpra a pena. Aí os coitadinhos de plantão, uma senhora especialista em segurança pública, disse ontem que os bandidos compram rifles. Tá aí na rede social, qualquer um pode ver. Se duvidar de mim, eu coloco no ar, apesar de ser da Globo News. Os bandidos têm direito de comprar os seus rifles para se defender da intervenção policial. É factível isso? Você entendeu, Rafa? Que loucura, hein, Stanley? Tá aqui, eu mostro pra você. Não é possível. Eu tô te falando. Eles se defendem, os rifles chegam para uma determinada facção e a outra facção também precisa se armar para se defender. Que loucura, é o fim do mundo. A pessoa autoriza ou entende que o bandido precisa se armar para defender, mas critica veementemente o fato do Estatuto do Desarmamento ser revogado. Ou seja, na cabeça desses loucos, que são loucos jornalistas, loucos advogados, loucos médicos, loucos, né? Os bandidos precisam se armar e nós não. O que acontece são episódios como esse que eu acabei de mostrar para você. Exatamente. Ao argumento, que eu não sei se é verdade, ao argumento de que fulano de tal, uma pessoa pacata, bom vizinho, ordeiro, olha que loucura, não dá tempo nem do cara retornar, sei lá, se defender. Ele é assassinado.
porque supostamente teria engravidado uma mulher casada, enfim, essas coisas todas. E aí resolve, ao invés de se resolver na separação, não quero mais, você me traiu, não, resolve no tiro. Pergunto eu a você que está em casa me assistindo agora, meu querido Rafael Martins, a toda a minha equipe, o Brasil tem ou não tem pena de morte? Claro que tem, ué. Com certeza, tá aí, ó. Né? Tá aí. Eu quero perguntar para você que está na rede social conosco, se você concorda comigo ou discorda. O Brasil tem ou não tem pena de morte? A única diferença é que quem determina que a pena de morte aconteça não é o Estado, não é o juiz. Não é o Estado juiz. É alguém, crime. É o crime. Extremamente organizado. Né? Ô, Rafa, eu queria pegar a nossa rede social de hoje para a gente poder ver aí no Face, nas nossas redes, como é que está a opinião das pessoas. Vamos em relação agora a essa questão da pena de morte. Tem ou não tem no Brasil? Vou chamar uma outra matéria, a gente fica pensando nessa aí, tá bem, Rafa? Tá legal. Tá aí, ó, facebook.com/AlterosAlerta, você conversa com a gente. Muito obrigado pelo sucesso que você, telespectador e internauta, tem entregue a nós aqui na TV Alterosa, Alterosa Alerta, sobretudo na participação nas redes sociais. No nosso Instagram, Alterosa Alerta, tá lá, meu querido Iago Davi apresentou para mim um gráfico ontem de centenas de milhares de pessoas. Tá lá, não tem como a gente inventar, não, nem recortar o quadro. Centenas de milhares de pessoas engajadas conosco aqui pelas redes sociais. Eu fico muito feliz com isso, porque tem sido a rede social que tem feito a diferença, por exemplo, em eleições presidenciais. Então tá aqui, ó. @AlterosAlerta é o nosso Instagram. Mais de 12 mil seguidores conosco, assistindo, acompanhando as nossas postagens. É muito importante que você faça isso. Muito obrigado desde já para quem já aderiu. O meu Instagram pessoal tá aqui, @StanleyGuzmanTV, onde eu recebi a mensagem do Robert. Mandou para mim agora que, Stanley, estou em Viçosa, assisto todas as manhãs, então a gente passa aqui, dá uma olhadinha para ver como é que tá o nosso engajamento. Tá aqui, ó, Stanley Guzman TV. O do Rafael Martins é esse também, @Rafael Martins TV. Você fala com a gente, fala com ele, discute, chama atenção, elogia. Esse canal de comunicação eu não abro mão. Nós temos nosso canal no YouTube ainda, youtube.com/AlterosAlerta Minas, que é o canal onde você pode assistir aos nossos programas. E o nosso Alerta Zap é o telefone de contato seu conosco aqui, que graças a Deus também tem feito a diferença na vida de muitos mineiros. Beleza? Vou chamar outra matéria, daqui a pouquinho eu quero discutir com você. Você acha que tem ou não tem pena de morte no Brasil determinada pelos bandidos? Vem comigo. Está preso um homem suspeito de tentar matar um guarda municipal na cidade de Contagem. O crime foi no final do mês de setembro. A vítima, que no momento trabalhava como motorista de aplicativo, acabou cega. Vamos ver. Estas imagens das câmeras de segurança mostram claramente a ação do criminoso. Primeiro, o carro do guarda municipal passa e estaciona. Neste momento, é possível ver um clarão causado pelo disparo da arma de fogo. Em seguida, o bandido aparece fugindo do local. O carro da vítima se choca com outro veículo que estava estacionado. Pouco tempo depois, a porta do carro abre e algumas pessoas se aproximam. Segundo a polícia, a vítima estava nesta rua, no bairro Jardim Laguna. Ele foi encontrado sentado na calçada, ele estava sentindo muitas dores. Ele foi baleado na cabeça e também nas mãos. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Contagem. Segundo a assessoria da Guarda Municipal, ele não estava em horário de trabalho quando o crime aconteceu. Fernando Ferreira da Silva, de 37 anos, além de guarda municipal, trabalha como motorista de aplicativo. Segundo a polícia, o criminoso, de 23 anos, já havia assaltado outro motorista no dia anterior. Ele é um infrator com atuação no bairro Jaqueline, em Belo Horizonte, e por estar com problemas lá na área, ele acabou vindo se esconder aqui em Contagem, no bairro Oitis, e estava praticando roubos no bairro Jardim Laguna, em Contagem. Segundo o delegado, a polícia conseguiu identificar o criminoso através de um aparelho celular e depois com o reconhecimento das vítimas. Os policiais militares que chegaram no local para o primeiro atendimento arrecadaram um aparelho de telefone celular que àquela altura era de procedência ignorada. A partir de então, com esse objeto arrecadado, nós conseguimos a quebra dos dados da titularidade do chip e chegamos à pessoa que cadastrou o chip, que era parente do infrator. Essa pessoa nos reportou que ele havia admitido o roubo, a tentativa de roubo e o disparo de arma de fogo contra a vítima. Segundo colegas de Fernando, ele se recupera em casa e aguarda por uma nova cirurgia. Num primeiro momento, o quadro clínico dele nos apontava que seria possível
transplante de córnea, entretanto, não foi possível e agora ele carece de uma nova cirurgia para colocar uma prótese. Infelizmente, o nosso profissional perdeu a visão do olho esquerdo. Ele é um sujeito extremamente frio. Ele confessou os 2 roubos e contou com detalhes mesmo a dinâmica do crime, como eu reportei para vocês. E posso dizer que os elementos de informação, né, que se converterão em provas no processo, estão bem robustos e acredito que ele será condenado e é com grande satisfação que a Polícia Civil, com auxílio das outras instituições aqui com a Irmãs, finaliza essa investigação e tentando, ao menos nesse caso, fazer justiça, né? Eu vou apanhar do que eu vou falar, mas eu vou falar assim mesmo. Fico perguntando. Alguém que tem como expertise de vida, como especialidade na vida, no seu dia a dia, roubar o outro, matar o outro, alguém que é reincidente no crime, que é um criminoso, que é um bandido, né? Alguém... O que você faz? Sou bandido. Não, mata os outros. Como já mostramos várias vezes aqui. Eu fico impressionado com a disposição de determinados políticos em ainda buscar defender monstros assim. O delegado falou com a propriedade que lhe é peculiar, que é uma pessoa que está enraizado na vida do crime. É bandido contumaz, é bandido recorrente, é ladrão recorrente, é quem pratica crime de forma costumeira, sabe? É quem faz do crime, não muito mais do que uma opção de vida, faz do crime a sua maneira de viver. Ele rouba no bairro Jaqueline, daqui ele vai para Contagem, ele puxa o gatilho do revólver com a frieza e a tranquilidade de quem leva um garfo cheio de macarrão na boca, porque isso é comum a ele, isso é natural para ele. Saber que no dia seguinte, aí tá correndo. Por quê? Porque para ele é natural fazer isso. Pergunto eu a você que está me assistindo agora, o Rafael está no comando das redes sociais, facebook.com/alterosalerta, vem com a gente. Pergunto eu a você que está me assistindo agora, dá um tempinho no que você está fazendo e responda para mim essa pergunta. Uma pessoa que escolheu, optou, elegeu o crime como forma de vida, como forma de sustento, essa pessoa merece ter do Estado o atendimento como eu e você? Nós que optamos levantar de madrugada para poder estar no nosso trabalho, estar no nosso emprego, nós que sabemos que se não pagar o IPVA do carro, a gente vai ser multado, ter o carro preso, rebocado, nós não pagarmos IPTU, nós vamos ficar na dívida ativa do município, não vamos conseguir tirar mais nada da nossa vida. Nós que somos cheios de responsabilidades, muitas delas de uma obrigação que eu não queria ter, como votar, por exemplo. Eu queria ter a opção de votar. Eu queria ter a opção de votar, como foi nos Estados Unidos ontem, terça-feira velha. Quem quis votar foi votar. Porque o meu compromisso não é com o Estado, meu compromisso é com o projeto das pessoas. Se o Bruno Venuto, que não gosta de votar, vai olhar para mim, Stanley, você é candidato? Sou, então eu vou votar em você. Por quê? Porque tem 3 anos que eu convivo com você e sei o jeito que se faz. Como eu votei, por exemplo, no Rafael Martins, porque eu conheço ele. Eu conheço, eu sei das dificuldades que ele tem, dos defeitos que ele precisa consertar, das virtudes que ele tem. E você votou no seu. Chega de mesquinharia, chega de hipocrisia. Comigo não tem isso, minerada. Comigo não tem isso. Quem encontra comigo na rua, me abraça e me cumprimenta, sabe. Bruninho, vem pra cá. Quem encontra comigo na rua, sabe. Ontem, por exemplo, tava chegando em casa, parei na farmácia, o cara falou assim, olha, doutor, tá na hora de cortar o cabelo, hein? Juro. E o cabelo tava todo... Cortei, ué. Cortei o cabelo. Né? Ficou tão bem cortado que não parece, mas cortei. O pessoal... O que eu tô falando... Ei, Rafa, as pessoas convivem conosco, sabem das nossas... Ficou bom mesmo, viu? E eles sabem do nosso dia a dia. O problema todo é que tem defensores que tratam pessoas que escolheram o crime como forma de vida, tratam essas pessoas como coitados. É verdade, Stanley. E aí? O cara tá cego agora, meu velho. Com certeza. Todo mundo participando conosco aqui no Facebook, no Alterosa Alerta no Facebook, Stanley. Todo mundo pedindo o endurecimento das nossas leis. Pois é. O pedido, ele é unânime. Unânime? Né? Todo mundo quer a mesma coisa. Ele só varia um pouquinho quando o assunto é a pena de morte. Sim. Que alguns defendem a pena de morte e outros defendem a prisão perpétua no Brasil.
mas aqui a maioria pede um endurecimento das nossas leis, como, por exemplo, a Denise, a Meire Fontes, a Luana Emárcio, a Neide Alice, o Elvis Santana, Viviane Pimenta, a Rânia Beatriz, Eide Bastos. A Eide Bastos já quer aqui que seja cancelado o CPF dele, viu, Stanley? Guiomar Edu Oliveira também quer o cancelamento do CPF do camarada que cometeu isso aí contra o guarda. Pedro José Ferreira, o Paulo Sorim, a Glória Soares, Neide Alice, muita gente. Aloísio Simão Oliveira, Paola Almeida, essa pessoa merece cadeia para o resto da vida, Leonardo Evaristo, muitas participações, Stanley. E como você disse, você fez uma pergunta aí, existe pena de morte no Brasil? Sim. Todos aqui concordando com você que existe sim pena de morte imposta pelos criminosos. Vamos colocar de um jeito aqui, Rafael, que você sempre defendeu essa hipótese. Eu não quero, na minha opinião, nós não precisamos mexer no tempo de pena de ninguém. Para cometer o crime, artigo 121 qualificado, até 30 anos de cadeia. Contanto que não exista, para quem cometeu todo o infortúnio aqui fora, não exista nenhum tipo de benesse, de antecipação de liberdade para quem tomar 30 anos de cadeia. Ele tem que saber que vai ficar 30 anos preso. Exato. O problema todo é que quem toma 30 anos de cadeia, para começar ele toma 100, 200, 300, só pode ficar 30. É o que a Constituição diz. Então não tem prisão perpétua no nosso país. Na Espanha tem, que vive aí querendo interferir nas nossas relações internacionais, querendo dar pitaco aqui os espanhóis, lá tem perpétua. Aqui a gente não pode ter, né? Mas vamos lá. Se a pessoa tomou 30 anos de cadeia, que ele fique os 30 anos. Aproveita para poder formar em curso superior de 6 anos dentro da faculdade. Aproveita para poder falar 6, 7 idiomas. Que tempo ele vai ter? Tempo ele vai ter. Para, inclusive, pensar que daqui a 29 anos eu vou estar solto. Mas a pessoa que eu matei não sobrevive, não vai voltar nunca mais. Então, uma coisa, Rafael Martins, a pena de morte, ela existe sim no Brasil. E quem escolhe quem vai morrer são os bandidos, são os assassinos. Quando isso acontece, o Estado vem sobre esse assassino e entrega para ele direitos, ao invés de entregar obrigações. Esse Brasil eu não quero para mim e quero que mude. E vou apoiar todas as pessoas, os homens, mulheres, enfim, todas as pessoas que estiverem no Planalto e que tiverem a proposta de endurecer as leis, têm o meu apoio. O meu humilde e único apoio. Pelo que vejo, o nosso discurso aqui, Rafael, alcança a grande maioria dos cidadãos de Minas Gerais que estão acompanhando a gente agora, não é isso? É o que diz as nossas redes sociais, viu, Stanley? Não tenho como manipular, não são robôs, não estou pagando a ninguém. Muitos deles querem me conhecer, eu a eles, e não os conheço, mas são pessoas que querem uma Minas Gerais melhor, um Brasil melhor e fazem do Alterosa Alerta o seu canal, a sua janela de comunicação. Não é isso, Rafael? Exatamente. Então pronto, então vamos tocar nosso barco. Nós vamos tocar nosso barco aqui, mas exatamente com a cota parte da discussão da criminalidade. Sabe por quê? Uma moça de 18 anos foi presa, Rafael, na rodoviária de BH com 30 quilos de maconha em uma mala. 18 anos traficando 30 quilos de maconha. Que absurdo. Vamos assistir a matéria e depois eu comento. Vamos lá. Rodoviária de Belo Horizonte, no centro da capital, local de movimentação intensa o dia inteiro. E foi aqui que a Polícia Militar flagrou uma jovem de 18 anos tentando embarcar com grande quantidade de drogas para o interior do estado. A polícia chegou por volta das 6 horas da manhã e evitou o embarque. Ela vem de Araxá, pegou a droga aqui no centro da cidade, estava deslocando para Montes Claros com essa droga. E lá ia fazer... Ela não explicou para quem ela entregar essa droga lá em Montes Claros. De acordo com a PM, a droga estava dentro desta mala. São 27 tabletes e meio de maconha prensada, o equivalente a cerca de 30 quilos. De acordo com informações da PM, a jovem que levava a mala dentro do ônibus já estava sendo monitorada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar e assumiu a posse do material. Ellen Cristina
Cristina Rezende disse à PM que está grávida. Segundo a jovem, ela estaria no 3º mês de gestação e o pai não seria um traficante. A moça não quis informar quanto receberia em pagamento pelo transporte das drogas ou para quem entregaria o material. Eu não tenho nada para falar não, gente. Mas a droga estava na mala que estava com você? Tava comigo, mas eu não tenho nada a declarar não. Você estava levando para quem? Não sei. Ela sabe quanto ela iria receber ou ela revelou quanto? Ela falou que estava em negociação, falou o valor não. A adolescente contou que já havia sido apreendida quando menor e não demonstrou preocupação com o crime, mesmo após completar a maioridade. E agora? Uai, agora que já era. Com certeza a autoridade judiciária vai enquadrar no tráfico de drogas. E eu tô aqui, minerada, fazendo meu videozinho no Instagram. Eu tô perguntando, coloca a fuça dessa aqui pra mim, por favor. Tô perguntando a essa criança aqui, 18 aninhos. Ô, Dani, preciso dar trabalho pra você. Coloca a identidade dela pra mim. A carteira de identidade dela pra mim. A Dani vai procurar ali. 18 aninhos, meu irmãozinho Rafael Martins. 18 aninhos. Com uma vida inteira pela frente. Olha isso, Minas Gerais. Olha a caligrafia dela. Tô falando porque você vê que o meu filho com 15 quando escreve, né? Porque aquilo faz uns rabiscos assim. Mas a letrinha de quem tá preocupado em fazer a letrinha certinha. No máximo 14 anos, no máximo. Aí, quando chega no final, a Dani vai recuperar pra mim. Hein, Rafa? Olha a imagem da traficante, cara. Olha aonde nós chegamos no nosso país, Rafa. É triste, né, Stanley? Olha, gente, isso aqui não é uma desaparecida, tá? Isso aqui não é uma desaparecida, isso aqui não é uma criança que precisa de transplante, alguém precisa de um tratamento médico, que está aqui na Alterosa Alerta, como você está acostumado a ver, alguém que precisa de um apoio nosso, não. Isso aqui está traficando 30 quilos de maconha, tá aí, ó, a imagem dela, 30 quilos de maconha de Araxá, maconha prensada, industrializada, organizada, ela com roupinha de estudante, aquele estigma de quem está indo. Para onde está indo? Lá para Montes Claros, né? Tudo preparado. Sabe quantos aninhos ela tem, Minas Gerais? 18 aninhos. 18 aninhos. O policial fala, ela vai ser enquadrada na categoria de traficante. Pergunto eu a você, sem nenhuma estigmatização da imagem. Não sei o histórico, mas vou passar pertinho da minha coragem. Será que ela vai ser entendida como mais uma adolescente que não teve acesso às políticas públicas? Mais uma adolescente que não teve acesso ao saneamento básico? Mais uma adolescente que não pôde cursar uma escola fundamental? E aí ela escolheu o crime como forma de vida? Pergunto eu a você, se ela esperou dar um dia de maioridade penal para poder praticar o crime de tráfico de drogas. Ou se ela já não vinha, useira e vezeira, na prática de crimes aqui no nosso estado. Só que até completar a maioridade, eles são vistos como vítimas. Precisam receber do Estado toda a atenção do mundo. Receber a cadeia, velho. Tem que receber a cadeia. Tem que receber couro no lombo. Tá certo? Ah, Stanley, você é muito... Eu não sou nada, eu sou só o Stanley. Igual o cara falou no Twitter ontem. Tem um programinha ruim lá na TV Alterosa. Verdade. Você tá coberto de razão quem não gosta do programa. É verdade. Porque vai ver que você é parente de uma peste dessa aqui. Quando eu falo que ela não vale nada, eu te ofendo. E não vale nada mesmo, não. Ah, Stanley, eu sou pai, mãe, você precisa respeitar. Quem tem que respeitar é você que não cuidou dela a ponto de eu correr atrás aqui. Você que tem que me respeitar. Rafael Martins, a pergunta rápida para o próximo VT. Você entende quem tem 16 anos e faz o tráfico de drogas está fazendo sem conhecer? Não. Você entende quem tem 16 anos e pratica o estupro está fazendo sem conhecer? Também não, Stanley. Latrocínio, tá? De jeito nenhum. Homicídio? Não mesmo. Assalto? Não, tem pleno conhecimento. Então, se ele tem pleno conhecimento, ele pode responder como qualquer um de nós. Fechado? Fechado. Então, vamos lá. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, o reajuste na tarifa de ônibus é investigado pelo Ministério Público. O aumento entrou em vigor no início da semana e está sob investigação preliminar da Promotoria de Defesa do Consumidor. Acompanhe comigo.
Nos pontos de ônibus, os usuários separam as moedas para pagar o novo valor da tarifa do transporte coletivo urbano. Entrar no ônibus com dinheiro trocadinho, entendeu? É para facilitar o troco, né? O valor de R$ 3,35 entrou em vigor nesta semana. E já tem gente se preocupando com os impactos no orçamento mensal. Tem dia que eu pego ônibus 4 vezes por dia. Tem dia que eu pego 2, varia muito do local que eu estou trabalhando no dia. O salário que a gente ganha não acompanha o aumento das tarifas, né? Então, com certeza, vai impactar, sim, com certeza. Isso pesa bastante, porque você, quando pega um ônibus para ir, você tem que pegar para voltar. E às vezes não é só uma vez no dia, às vezes são mais vezes, principalmente quem trabalha fora. O promotor Oscar Abreu afirma que a fórmula usada pelas empresas é muito complexa e precisa ser esclarecida. A intenção é verificar se os dados inseridos na fórmula estão corretos. A gente vai analisar esses dados, se foram aplicados os verdadeiros, os corretos, e nós vamos verificar se a fórmula foi bem aplicada. Agora, haverá também uma discussão maior para saber se essa fórmula é a fórmula mais adequada para os reajustes de tarifas aqui no município de Juiz de Fora. Essa fórmula ela tem que ser confrontada com outros municípios. E também devemos consultar, talvez, o Tribunal de Contas para nos dar um parecer a respeito dessa fórmula, se essa fórmula é a mais adequada para o reajuste das tarifas. O reajuste já estava previsto no contrato das empresas e permite um aumento no valor a cada 12 meses. E se, ao final da investigação, for concluído que a tarifa ela não é a correta para ser aplicada aqui em Juiz de Fora, o que pode acontecer? Não fecho questão sobre isso, mas provavelmente haverá um decréscimo da tarifa pelo período em que foi cobrado a mais. Exemplo, se foi cobrado 10 centavos a mais durante um mês, a gente iria propor para as empresas de ônibus que cobrasse esses 10 centavos a menos pelo mesmo período de um mês, para compensar aquilo que elas já haviam recebido a mais. A 13ª Promotoria também investiga outras reclamações relacionadas ao transporte coletivo urbano aqui da cidade. Uma delas é sobre a qualidade do Wi-Fi disponibilizado nos veículos. O que eles nos dizem a respeito da perca de sinal? É por causa da topografia aqui em Juiz de Fora, em que determinados pontos ficam pontos cegos em relação ao Wi-Fi. E nós já fizemos, inclusive, um trabalho com as nossas fiscais, indo ao ônibus, e ela nos apresentou uma série de deficiências que nós estamos questionando, tanto a empresa sem senha, que é a responsável pelo Wi-Fi, quanto a Cetra e os concessionários. É acompanhar de perto a execução do serviço público, que tem custo para a população, e todo ele tem praticamente, né, é o mínimo que se espera das autoridades. Né? Nós cobramos uma passagem de X reais porque você tem ar-condicionado no ônibus. Que você vai utilizar, não tem. Nós compramos uma passagem, nós pagamos uma passagem de um ônibus que tem plataforma de subida e descida de cadeirantes, pessoas com deficiência de transição, de locomoção. Chega lá, não está funcionando, mas nós estamos pagando. A gente paga uma passagem de ônibus que tem o custo embutido do Wi-Fi para você poder utilizar a sua internet. Chega lá, não está funcionando. Uai, então se não está funcionando esse serviço, tem que tirar o custo dele da nossa passagem. E é isso que se espera das autoridades. Eu não sei se eu estou falando grego, não. O Rafael Martins pode me ajudar. Se não é isso que o povo espera dos governantes, Rafa. Que se entregue todo aquele produto, se assim que puder, todo aquele produto que eu tiver pago por ele. Senão não é justo. Exatamente, Stanley. O ônibus tem Wi-Fi. A passagem custa R$4 porque o ônibus tem Wi-Fi. Beleza. Chega lá para usar o Wi-Fi, não tá funcionando porque tem ponto cego. É. Aí tem que cair o custo da passagem, né? Eu tô usando o ônibus porque ele tem ar-condicionado. Chega lá, todo mundo, ó. O que foi? Não tá funcionando. Deu um defeito. Hoje de manhã deu um defeito. Não dá para custar R$4, Não dá, ué. Se no custo está embutido aquele benefício, aquela situação, e o Estado não entrega, o poder público não entrega, é igual o caso do IPTU que eu cobro sempre aqui, né? Nosso querido Pablo Thiago dando show aí nas reportagens nas comunidades. Chega numa comunidade, o cara tem IPTU e paga, por exemplo, pela pavimentação dela, e ela não existe, ele tem que decotar, ele tem que retirar do custo do IPTU aquele rateio pela rua que não existe. Ué. Quando você vende e não entrega, Stanley, isso aí é o que é caracterizado? Estelionato. Ah, sim.
estelionato. Quando você promete uma coisa, fazer uma coisa e não faz, você está praticando um crime de estelionato. Quando você emite um cheque, recebe um cheque de alguém, ele está sem fundo, é estelionato. Então, toda vez que você faz uma promessa a alguém e não cumpre, você é um estelionatário. Não tem como fazer diferente, o tipo penal é esse. Então, se o camarada está cobrando um valor de passagem para te entregar ar-condicionado e Wi-Fi e não entrega... Ele está praticando um crime de estelionato. Só para saber, está? Não, e eu estou afirmando categoricamente. Se alguém dissentir ou discordar de mim, por favor, que me corrija. Mas eu estou pagando... Vou te perguntar uma coisa aqui. A Promotoria do Consumidor, excelente Promotoria do Consumidor, está sempre rodando os supermercados para poder pesar as embalagens para ver se o conteúdo é o mesmo que está previsto na embalagem. Então você pega lá um biscoito de 120 gramas, ele tem 80, é crime. Por que é que o Ministério Público do Consumidor também não olha como está fazendo essa questão aí envolvendo o ar-condicionado que não está funcionando, o Wi-Fi que não está funcionando? Perfeito, Stanley. Não é isso? Boa sugestão. Não, nós vamos chegar lá, velho. Vamos que vamos. Nós vamos chegar lá. Não. Sonho de valsa. Tá todo mundo adorando o apelido do papo, sonho de valsa. Vamos lá, Minas Gerais. 2 shoppings populares foram alvos da segunda fase da operação da Polícia Militar no combate à receptação de celulares roubados no centro da capital. 20 pessoas já foram presas. Vamos ver. Foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão. Várias lojas foram fechadas. Segundo o levantamento feito pelo Ministério Público de Minas Gerais, grande parte dos celulares roubados ou furtados acaba sendo comercializada em lojas de manutenção e venda de celulares instaladas nos shoppings populares. Segundo a polícia, o comércio ilegal de celular financia também o tráfico de drogas. Esses receptadores pagam R$ 150 por um smartphone e os responsáveis pelos crimes, via de regra, utilizam esse dinheiro para o consumo de drogas. Então é um ciclo criminoso que a gente está combatendo, através da receptação, do combate à receptação. Com a operação, já foram apreendidos milhares de aparelhos sem comprovação de procedência, mais de 30 celulares furtados ou roubados e um veículo roubado. Cerca de 400 pessoas estiveram envolvidas na operação. Os celulares cuja origem não é definida, é uma infração administrativa e somente o material é apreendido. Aqueles estabelecimentos em que é constatada a existência de celular fruto de crime, o comerciante ele é preso em flagrante e conduzido à Polícia Civil. Olha como é que a lei é perfeita. Hein, Rafa? Vamos participar comigo disso aqui. Como é que a lei é perfeita? Se você chega num estabelecimento comercial e você encontra um produto que não tem origem, mas sobre ele não pesa nenhum tipo de dúvida quanto à procedência, só a dúvida quanto à origem, ele é apreendido e o Estado fica com ele. Exato. Porque você não comprovou, isso tem conotação de um crime fiscal, evasão de divisa, sonegação de imposto e tal. Mas você chega num espaço onde você encontra um aparelho sobre o qual existe uma reclamação policial, uma ocorrência policial, é um crime, o cara vai preso. A lei é perfeita. Com certeza. A inteligência da lei é perfeita. Perfeita. O que não é perfeito é o fato de nós não aplicarmos a lei sobre os meliantes, sobre os ladrões, porque nós não temos vaga na cadeia. Olha isso. Aí é uma realidade que nós temos que conviver com ela, né? É, nós entendemos. Mas o cara não tem essa perspicácia. A lei não tem essa aplicação. Vamos combater isso, né, Rafa? Com certeza. Então vem pra cá, Minas Gerais. Com muita honra, muito orgulho, eu inovo mais uma vez aqui. Miltinho, coloca pra mim aqui, ó. Eu recebo. A descarga elétrica vier... Na hora que a descarga elétrica vier, para ali. Não chega em vocês, entendeu? Aquele esculhambação de cima pra baixo, assim. Bora mandar um abraço, Rafa? Ó, vou mandar um abração pro pessoal do bairro Pindorama. Alô, Pindorama, daqui a pouquinho eu tô lá na rua Chopotó, tá, Stanley? Ei, trem chique. Quem mora ali pertinho da Chopotó, daqui a pouquinho tô indo pra lá agora, me encontra lá na rua Chopotó, no Pindorama. Um abraço a todos. Meu abraço especial hoje vai passar de Viçosa, a minha querida Viçosa, que assiste a gente todos os dias aqui, todas as manhãs. Viçosa, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Eu e o Rafael Martins estamos tomar um café, mas depois da Telas de Esporte a gente está de volta com você. Beijo, obrigado, Minerada! Minas Gerais. Valeu!